Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estudo. Possamos, Senhor Jesus, contar com as suas bênçãos amorosas, protegendo e amparando as nossas vidas. E possa o teu amor continuar amparando a todos aqueles afetados, direto ou indiretamente, pela pandemia que ainda se estende. E possa, tanto o plano espiritual quanto o plano material, encontrar os recursos necessários para o aprendizado e para a superação desta fase. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Caros irmãos, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade a um estudo aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Continuidade porque esse tema, almas gêmeas e um caso de reencarnação, já fizemos a parte 1. E hoje traremos essa continuidade para que a gente possa falar e conhecer um pouco mais sobre esse livro que se chama Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaleja, que é um livro de Ivone do Amaral Pereira. Então, para iniciarmos, vamos introduzir esse assunto da alma gêmeas, como fizemos da outra vez, baseados na doutrina. O que a doutrina espírita nos diz sobre alma gêmea? O que diz a doutrina espírita? Lá no livro O Consolador, na parte 3, falando de amor e união, na pergunta 323, Emmanuel é que vai responder. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E ele responde: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação, como provação mais ríspida e dolorosa. Então, meus irmãos, sim, Emmanuel responde que sim, que cada coração possui a alma gêmea da sua. E elas vão juntas nessa viagem gloriosa à imortalidade. Estão se procurando quando estão separados. E que a suprema aspiração é esse encontro, é a união perene dessas almas. Mas elas podem estar separadas momentaneamente, como uma provação, porque quando o espírito se transvia ou se desvia da lei, ele está no crime ou na inconsciência, aí essas almas gêmeas podem deixar de permanecerem juntas. E esse caso que nós vamos ver hoje, com mais profundidade, né, com mais amplitude, esse livro que conta a história de Ivone Pereira, vai mostrar justamente isso. Essa provação da separação das almas gêmeas. Mas ainda vamos continuar com a doutrina. Aqui nós vimos Emmanuel no livro O Consolador, parte 3, Amor e União. Mas no livro dos Espíritos nós encontramos o seguinte: a questão 298
é a seguinte: Kardec pergunta: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Vejamos que ele usa esse termo, sua metade. E os espíritos respondem: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, nós temos aqui uma aparente contradição. Emmanuel dizendo que sim, que cada um de nós tem a alma gêmea da sua. E aqui os espíritos ensinam que não há união particular e fatal de duas almas. Por que nós dizemos aparente? Que é uma aparente contradição. Nessa pergunta seguinte, nós entendemos o que a espiritualidade quer dizer. Que é o seguinte: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Vejamos aqui que entrou um outro termo, né? Espírito simpático. Mas alguns usam a palavra metade. No sentido da metade, realmente não existe. Vejamos a resposta. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, entendemos que os espíritos superiores estão ensinando que nós não devemos ter esse amor exclusivista, e sim o amor universal, e que dizer que nós temos a nossa metade, que nós vamos encontrar, e que essa metade é que nos trará a felicidade, é uma expressão inexata, porque o espírito, ele é um ser completo em si mesmo. Ele traz em si todas as potencialidades e as possibilidades de evolução e de felicidade. Então, todos nós chegaremos a essa felicidade proporcionada pela perfeição, pelo nosso esforço, pela nossa caminhada, pelas nossas escolhas, pelo nosso trabalho. Mas nós não somos metades a buscar uma outra metade, e sim, somos seres completos. Então, partimos daqui de que as almas gêmeas são esses espíritos simpáticos que se amam e que se buscam e que se sentem bem juntos e que se completam. Nós podemos, com esse conteúdo até agora estudado aqui, mostrado aqui da doutrina, chegar a essa conclusão, que as almas gêmeas são essas almas de mesmo grau evolutivo ou de afinidades e sintonias que se sentem bem juntos e se procuram e se amam, né? Agora, se esse espírito ou esses espíritos foram criados no mesmo momento e vão trilhar a jornada evolutiva juntos, nós podemos estudar um pouco mais e aguardar ainda um pouco mais para podermos afirmar isso. Nós temos uma pista dada aqui num outro livro de Emmanuel, que é o livro Renúncia. Vejamos aqui o diálogo entre o espírito Alcione e o seu amado Pólux. Pólux, comprometido com a lei, tem planejado a sua reencarnação aqui na Terra
reparação dos seus erros. E Alcione não precisava mais reencarnar. Alcione já está num grau evolutivo tal que ela pode fazer os seus trabalhos junto a Jesus, servindo a Jesus, lá dos planos espirituais superiores ou de esferas superiores onde ela vive. E no livro Renúncia, indica que essas esferas fazem parte do sistema estelar de Sírius. Mas ela resolve acompanhar o seu amado Pólux aqui na Terra. Ela pede permissão para vir reencarnar com ele, mesmo não precisando passar pela Terra mais. Então, vamos aqui num trecho do diálogo entre eles, em que Alcione, encontrando o seu amado próximo aos momentos da reencarnação, diz a ele: sofre e trabalha, Apolo, e um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Vejamos as palavras dela, né? Que um dia será para sempre na radiosa eternidade. E Paulo, consciente de seus erros, diz: mobilizarei todas as minhas energias para avançar alguns graus na distância imensa que nos separa na escala evolutiva. Então, nós vemos aqui a união de dois espíritos que pretendem o encontro perene, né, que buscam isso, mas ele tem consciência de que ela está muito à frente na evolução e ele ficou para trás, né? Então, ela vem ajudá-lo aqui na Terra. E veja só o que Alcione responde: nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Percebemos aqui uma lição importante, uma informação importante, que está lá de acordo com o que está escrito no Consolador, de que os espíritos são criados como semelhantes, né, vamos dizer assim, e que vão chegar juntos na escala evolutiva aos braços amoráveis do Criador. Esperar-te-ei através do caminho do infinito. Então, para quem ama verdadeiramente, para quem está amando, né, aquela alma irmã, aquela alma simpática, ou vamos chamar aqui da alma gêmea, pode esperar pelo infinito, nos caminhos do infinito, né, para encontrar o ser amado. E Paulo pergunta: perdoaste-me? E ela dá essa lição para nós. Os que amam fundem as almas no entendimento recíproco. Então, como dissemos no primeiro estudo desse tema, das almas gêmeas, tudo que nós queremos, nós espíritos encarnados aqui na Terra e também fora dela, é sermos amados, compreendidos, perdoados nos nossos erros, né? E amar. É isso que traz a felicidade verdadeira, né? Mas a Alcione deixa para nós essa lição, né? Aqueles que amam se entendem reciprocamente. Muito bem. Então, vamos para as nossas almas gêmeas, que entendemos que são aqui Ivone Pereira e Roberto de Canalejas, que é o livro dela, que se chama Um Caso de Reencarnação. Vamos apresentar esses personagens, tomando licença para não nos alongarmos com Ivone Pereira, tão conhecida nossa, tão conhecida pelos espíritas, médium extraordinária, fiel à doutrina, fiel a Jesus, incansável trabalhadora na sua posição de médium psicógrafa e que trouxe, além de outras tarefas, né, junto à Seara Espírita, que ela desempenhou tão bem também, anonimamente, onde ela trabalhou, mas que deixou para nós obras de cunho doutrinário importantíssimas,
como o Memórias de um Suicídio. E aqui nós vamos conhecer o outro personagem, Roberto de Canalejas, que foi o seu companheiro de outras vidas e que está citado em diversos livros psicografados pela Ivone, que contam a própria história dela em encontro, em situações diversas, muito dramáticas, inclusive, junto a esse espírito Roberto de Canalejas. Então, vejamos quem foi Roberto. Ele está citado no livro Dramas da Obsessão, que é do espírito Bezerra de Menezes, psicografia da Ivone. Roberto alcançou o progresso espiritual como assistente auxiliar de Bezerra. Esse livro, Dramas da Obsessão, conta uma história de uma obsessão de uma família sobre outra, né? Obsessão secular. E Ivone participa como médium e Roberto está no plano espiritual como auxiliar. Depois ele vai ser citado também em outro livro de Ivone, que é Recordações da Mediunidade, como médico e ligado à literatura europeia em meados do século XIX. Charles, que fora pai de Ivone em diversas reencarnações, revela que Roberto fora seu esposo e que se deixou morrer de tuberculose após a morte da filha, portanto suicida. Então, essa informação sobre Roberto está no livro Recordações da Mediunidade. Ele foi esposo de Ivone, mas chega ao plano espiritual como suicida porque ele se deixou morrer depois da morte da filha, ambos por tuberculose. Roberto também está aqui, como Luiz de Narbonne, do livro Nas Voragens do Pecado, como Henri de Noumier, do livro Cavaleiro de Noumier, quando também ele foi suicida. Personagem Arthur de Guzmán d'Evreux, do livro Dramas da Bretanha. Nesse livro, Andréia foi suicida. Quem foi Andréia? A própria Ivone. Então, nesses 3 livros, essas duas almas se encontram em meio a tramas de vingança, de amor, porque ela se apaixona por ele. E eles se amam. Pelo menos, desde aqui, nós temos esses registros. Provavelmente, de antes, esses espíritos já caminharam juntos diversas vezes. Mas, essa trilogia foi ditada pelo espírito Charles, que também participou aqui como personagem desses livros. Charles dita esses livros a psicografia de Ivone, na qual ela foi Ruth Carolina, Bert e Andréa de Guzmán, respectivamente, nesses 3 livros. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Noumier, quando Roberto foi suicida, e Drama da Bretanha, quando Andréa foi suicida. Então, toda essa trama desses 2 espíritos está envolta, tem como enredo esse drama do suicídio por amor, do deixar-se morrer, que depois vai ser relatado num 4º livro. Mas esse 4º livro só foi publicado depois do desencarne de Ivone, e tem uma outra médium, nós vamos contar aqui, que é esse livro aqui, quer ver? Leila, a filha de Charles. Né? Nesse livro, a personagem Roberto de Canalejas é ele próprio. Aqui está contada a história que foi citada lá no Recordações da Mediunidade. Né? Então, chama-se Leila, a filha de Charles, a história não revelada de Ivone Pereira. Né? Então, só em 2016 foi publicado esse livro. Tanto Roberto como Leila foram suicidas nessa encarnação na Espanha. Olha o comprometimento, né? Então, Ivone, como Andréia, lá no Dramas da Bretanha, é suicida.
Roberto é suicida no Cavaleiro de Nomier. E aqui nessa história, que se passou no século XIX, os dois são suicidas novamente. Então, o comprometimento perante a lei é muito grande, né? Quem ditou essa obra foi o espírito Arnaud Nomier, que lá no Cavaleiro de Nomier foi pai de Roberto, né? Então, a psicografia de Denise Corrêa de Machado. E nessa história, Leila, né? Ivone Pereira foi Leila Vilares Montalbán Guzman. A história finalmente foi escrita, né? E foi publicada em 2016. Bem, então falando um pouco de personagens que são citados aqui. Ivone do Amaral Pereira. Charles fora seu pai em pelo menos 2 encarnações e seu guia espiritual na encarnação última, que Ivone é contemporânea nossa, né? Ela nasce em 1900, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e vem a desencarnar em 1984. Então, ela teve 84 anos na última reencarnação aqui na Terra, trabalhando com dedicação e afinco, numa encarnação cheia de desafios, pode-se dizer, em reencarnação expiatória, Ivone Pereira. Lelita, ou Lalita, fora sua filha e de Roberto, que morreu aos 5 anos de idade de tuberculose. Nessa reencarnação em Portugal, Roberto se deixa morrer de tuberculose. E Ivone, Leila, diante do remorso e desgosto, se joga nas águas do rio Tejo. Então, foi o segundo suicídio por afogamento, né? Lá no Dramas da Bretanha, ela também se joga nas águas do mar. E aqui, nessa da Espanha ao Portugal, né? Ela se joga nas águas do rio Tejo. Então, gente, nesse livro, né? Esse livro, ele enfeixa, né? Ele é uma reunião de relatos que foram publicados na revista O Reformador, entre setembro a dezembro de 1979, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Então, ela ia escrevendo os artigos, os relatos da experiência dela, e depois esses relatos viraram um livro, que é esse aqui, Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaleiro. O que Ivone fala sobre Roberto? Foi ele meu esposo incompreendido e desprezado de minhas passadas existências. Via-o desde os 4 anos de idade. Dos 14 aos 16 anos, chegou a obsidiar-me. Retirava-me do corpo em transe cataléptico. Fazia assédio amoroso junto a mim. Então, a gente pôs aqui afastamento, porque ele foi advertido para se afastar de Ivone, né? Então, Ivone reencarnada aqui no Brasil, e esse espírito, Roberto Canaleja, convivia com ela, né? Como desencarnado, desde os 4 anos de idade dela, ela via Roberto. Depois é pedido a ele que se afaste dela, porque ele fazia esse assédio amoroso junto dela e a deixava muitas vezes em transe, né? Que isso estava até prejudicando Ivone. E ela descreve ele, né? Um caráter liberal, prestimoso, honesto, escravo daquilo que entendesse por dever, além de amoroso e apaixonado. Fora, porém, suicida. Se eu, outrora, o ofendera com uma traição, agora sentia que o meu arrependimento era profundo e que o amava muito, e me dispunha a tudo sofrer a fim de expiar o deplorável pecado, merecer de Deus o perdão e recuperá-lo para o meu amor. Sempre bondoso e paciente, dizia que me perdoara tudo.
desde muitos anos antes, e não havia necessidade de que eu sofresse punições pelo que lhe fizeram. Então, meus irmãos, o livro que conta essa reencarnação de Roberto Canalejas e Leila descreve a união deles, que seria um casamento, novamente um reencontro. Eles têm a filha Lalita e poderiam ali juntos reconstruir a história deles, tão marcada, né, por traições, por desistências da vida, enfim. Leila falha mais uma vez. Ela abandona o lar, abandona o marido e abandona a filha. Então, por isso que ela diz aqui, se eu outrora o ofendera como uma traição, né? Então, a gente vê aqui o agravamento da situação de Leila. Já estava resgatando as faltas lá de trás. E ela erra novamente, né? Então, ela estava disposta, né? Que ela diz, me dispunha a tudo sofrer, a fim de expiar o deplorável pecado, merecedor e merecer de Deus o perdão e recuperá-lo para o meu amor. Então, a gente vê aqui que ele já está um pouco à frente, porque ele já havia perdoado já, né? Ela está aqui numa reencarnação expiatória, mas ele a amava e já havia esquecido e perdoado desde muitos anos antes. Ele diz, não havia necessidade que eu sofresse punições pelo que fizera. É o amor, né? E de Roberto para Ivone. Depois de muitos anos que eles trabalham no receituário espiritual, né? Que vamos lembrar, ela reencarnada aqui, essa última encarnação como Ivone, do Amaral Pereira, e ele, Roberto, como espírito auxiliar de Dr. Bezerra de Menezes, eles trabalhavam juntos. Ele dava receituários, né, para crianças especialmente, tanto alopáticos como homeopáticos. Ela vai contar no livro isso. E depois de intenso trabalho, acho que eles trabalham quase 14 ou 16 anos juntos, ele diz assim, era assim que eu queria ver-te outrora, submissa a mim, passiva, obediente, amorosa, cooperando nos trabalhos que realizei. Mas, infelizmente, não quiseste. Então, ele se refere aos trabalhos que ele realizava lá em Portugal, que ele era médico e tinha um hospital filantrópico em que ele atendia os necessitados. Ele casa com a jovem Leila e tenta trazer a Leila para junto dele naquele trabalho de caridade, assim como seu pai Charles se esforça para que Leila fosse evangelizada através dos livros da doutrina espírita, né? Conhecesse esses mecanismos da vida, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. E Roberto também a chama para esses trabalhos, mas ela não quis, né? Então, aqui nós vemos, especialmente para os corações femininos, uma grande lição, né? Quando ele diz que ele queria vê-la submissa, passiva, obediente, amorosa e cooperativa com ele, nós encontramos aqui a união de dois espíritos que estariam trabalhando juntos, né? Então, é papel da mulher acompanhar o homem e não se sentir diminuída por estar sendo obediente, amorosa. Esses conceitos, atualmente no nosso século XXI, eles estão desgastados, eles estão deturpados, né? A mulher já não se conforma, né? E muitas vezes se rebela. Mas olha o exemplo de Ivone. Nessa encarnação, ela escolheu viver os seus sonhos. Ela escolheu um mundo da materialidade, da vaidade, do orgulho. Ela abandona a família para seguir como pianista numa orquestra que iria percorrer a Europa daquela época. E assim ela faz, né? Então, ela encontra aquela glória fictícia dos palcos, dos aplausos,
Ela foi viver os sonhos dela, mas em detrimento da família, da filha, do marido, de todo um trabalho de caridade que estava programado para ela, que era espírito já comprometido com a lei. Nessa oportunidade, junto ao seu amado Roberto de Canalejo. Mas ele diz aqui, né? Mas infelizmente não quiseste. E ela vai sofrer essas consequências por muito tempo, né? Então, o que acontece? De Roberto para Ivone, é isso que ele coloca, né? Depois de um período sem contato, quer dizer, depois ela para de esse trabalho, né, de Roberto como espírito, cessa. E ela não tem mais contato com o espírito Roberto de Canalejo. Ele diz que estava se preparando para reencarnar, né? Ela continuaria aqui, lá no estado do Rio, o médium Ivone Pereira trabalhando incansavelmente, e ele fala, na primeira oportunidade que tiver, te darei um sinal. Isso era 1931. A reação de Ivone é interessante. Olha o que ela diz no livro. Sofri e chorei, considerando a reencarnação fato mais doloroso do que a desencarnação. Quer dizer, o seu espírito amado, com quem ela convivia como espírito, né? Iria reencarnar. Então, haveria aí uma separação e ela sofre e chora. E aí ela perde esse contato com o Roberto, mas trabalha intensamente. E é nessa época, quer dizer, alguns anos depois, vejamos, né, que os livros dela começam a ser publicados em 1955. E ela relata que aí, à medida que eram publicados os livros, os seus sofrimentos diminuíram. Então, quais sofrimentos, gente? Sofrimentos de ex-suicida, sofrimentos de uma consciência maculada, né? Que abandonou a família, etc. Né? Então, ela tinha esse compromisso com suicidas também. E ela tem essa bendita oportunidade, através da mediunidade, de trazer esse livro, né? Além de outras obras, Memórias de um Suicida. Então, à medida que são publicados os livros, ela vai se quitando e vai se tornando uma pessoa mais leve, né? Com os sofrimentos que vão diminuindo na vida dela. E começa um período de trabalhos espirituais com novos amigos do além. Tolstói, Chopin, Camilo Castelo Branco. E aí na vida dela surge o Esperanto e ela começa a sentir uma atração, um interesse pela Polônia. E ela não sabe por quê, mas ela entra para um grupo de esperantistas. E os esperantistas, que falam e divulgam esse idioma pelo mundo, o Esperanto, se comunicam, né? Tem lá uma rede de comunicação através de cartas em Esperanto, pelo mundo todo. E ela recebe um postal de um senhor chamado ZP. Não falo o nome, tá, gente? No livro, apenas ZP. Convidando-a à correspondência em Esperanto. Olha só, gente, aqui começa a parte que as almas gêmeas começam a aparecer aqui novamente. ZP está lá na Polônia, mas ao ler a carta, ou o cartão que ele manda, veja só, emoção violenta a surpreendeu. Caligrafia perfeita, magnética. Ela havia utilizado na lista, né, que era feita dos esperantistas, o seu prenome, Ivone, que é o nome atual, seguido de Guzman. E ele diz, né, escrevendo a ela, simpatizara com meu nome e sentira algo indefinível dentro de si próprio. Vejamos o que é vibração. O que é a força de atração entre os espíritos. Ele, desencarnado, trabalhava com ela aqui na Terra. Depois de um tempo, ele se afasta porque está se preparando para reencarnar. Passa um período, eles começam a se corresponder sem saber
quem era. Nem ela sabia que ZP era Roberto, e nem Roberto poderia supor, né? Porque ele estava numa outra encarnação e não tinha lembrança nenhuma de nada, né? De que seria a sua alma gêmea. Então, aqui começa a história, gente. Olha o que Roberto diz sobre essas cartas que eles passam a trocar. Suas cartas e seu amor transformaram a minha vida. Trouxeram-me forças morais para viver. Hoje sinto-me amparado, porque sei que no Brasil existe um coração que me ama e me protege. Quando as recebo, tudo revive em mim. Vejo alegria por toda parte, até as pedras das ruas por onde transito me parecem belas e felizes. Amigos, não é o próprio apaixonado? Então vejamos a reação dele quando recebe uma carta de Ivone. Transformam a vida dele. Não sei que emoção violenta me surpreendeu a alma a ver aquela caligrafia perfeita, magnética, cujo autor me honrara com tal convite do outro extremo do mundo. É ela falando, né, ainda da carta. Eram, com efeito, duas almas que se encontravam e se amavam, com estranho fervor, com sentimento sublimado e inexplicável, que encantava, alegrava, satisfazia, embora também trouxesse a amargura da saudade, da impossibilidade. Ele estava na Polônia, ela nunca o viu pessoalmente. Mas veja só como que essas almas, como quando se encontram, se sentem recompensadas. Encantava, alegrava, satisfazia, né? Só nessa troca de cartas. Graças à faculdade mediúnica de desdobramento em corpo astral, muitas vezes visitei-o por esse meio na capital polonesa. Foi por essa forma que soube que ele era casado, o que absolutamente não me perturbou, porquanto não nutria esperanças humanas a seu respeito. Vejamos o que acontecia entre eles dois, olha. Eles se encontravam em corpo astral. E aqui ela fala das cartas, olha. Missivas declaradamente amorosas, que enchendo-nos a alma de inefáveis emoções, transformavam nossa vida, consolavam nossas amarguras, realizavam os sonhos do coração. Os anseios dos amantes, né? E essas missivas, essas cartas, elas atingiam isso, esse objetivo, né? De encher a alma com essas inefáveis emoções. Mesmo ficando sabendo que ele era casado, né? Nessas visitas em corpo astral, ela não se perturba. Isso para ela não significava nada, porque era um amor espiritual. Ela não tinha esperanças humanas em relação a esse amor. E tínhamos os mesmos sonhos na mesma noite, os quais sempre se referiam a nós mesmos, quando nossas cartas, narrando-os, se cruzavam pelos ares. Então, eles contavam, né? Um para o outro, olha, sonhei com você, a gente estava num lugar assim, assim. E ela respondia, né? Também sonhei, o lugar era assim, assim, assim. Então, eles iam comprovando que eles se encontravam durante a noite. Em janeiro de 1976, escreveu que visitaria o Brasil. O melhor para nós ambos seria jamais nos encontrarmos. Nosso caso era espiritual. Então, aí é que é revelado para ela, por Charles, que ele é Roberto. Porque até então, ela não sabia que ele era Roberto. Ela se correspondia com o senhor ZP e tinha todo esse amor, tinha toda essa satisfação, mas quando ele escreve que vem ao Brasil, ele viria a trabalho, né?
acenando a possibilidade de encontrar com ela. Ela, no fundo, sabe que não deveria. E Charles já avisa, ele é Roberto. Senti, então, mais do que nunca, o peso punitivo do meu erro passado. Tendo na oportunidade, próximo de mim, aquele ser, companheiro de lutas passadas, que tanto me amara, a quem outrora ferira tão profundamente, e por quem, dado muito amá-lo agora, seria capaz de todos os sacrifícios no presente. Vejamos aqui a consciência, né? A lucidez de Ivone Pereira e o sofrimento dela, porque ele viria ao Brasil, ela sabe que ele é Roberto, seu grande amor, e ela sabe que não pode encontrar com ele, que não deve encontrar com ele, né? Mas ela está disposta a esse sacrifício. Então ele vem ao Brasil e ela não encontra, diz que seria impossível aquele encontro, que ela estaria em outros afazeres. E ela foi advertida por Charles, né? Ele é Roberto. E a consciência manda que ela faça a coisa certa e ela faz. Não encontra com ele. Mas eles continuam se correspondendo. Então, a cada país que ele vai, que ele ia a trabalho, né, como engenheiro, ele manda cartões postais para Ivone. Em 1977, olha quantos anos, né? Em 64 começaram a se corresponder. E até 1977 eles mantinham a correspondência em esperança. Nesse ano ele envia seu último postal para Ivone. O senhor ZP sofria do coração. E ele vem a desencarnar devido a um infarto, nesse ano de 1977. Olha só, Ivone o visita no plano espiritual e o conforta sob a orientação de Charles. Charles diz a ela, deixa-o deitar a cabeça em teu ombro para dormir. Olha que coisa linda, gente. Quem vai recepcionar o senhor ZP lá no plano espiritual, depois do infarto, é a própria Ivone, né? Orientada e ali conduzida por Charles. E ele deita o ombro na cabeça dela para dormir. Olha o amor aí, né? O encontro dessas almas. Então, é claro, né, que ela sofre ao saber que ZP tinha ido para o plano espiritual. Mas vejamos que interessante essa lição que Ivone Pereira nos dá. Mas habituei-me ao sofrimento e não lamentei. Eu não choro pelos mortos. Considero a morte uma das melhores coisas ainda existentes nesse mundo. Que visão espiritual ampliada, né? Que a nossa irmã, acostumada ao intercâmbio mediúnico, aos transes catalépticos, né? Aí está muitas vezes mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Pela sua mediunidade, ter essa lucidez de que a morte não é ruim, né? A morte é libertação. Então ela diz, considero a morte uma das melhores coisas ainda existentes nesse mundo, né? Nosso mundo de expiação e provas. E ela em expiação, né? Em reencarnação expiatória. Muito interessante, né, gente? Mais uma lição que Ivone nos dá nesse livro. E olha o que acontece. Charles levou-me a visitá-lo além-túmulo. Vi-me passeando de mão dadas com ZP. Vejamos que o espírito Charles, né, outro grande amor de Ivone, né, seu pai, é o guia espiritual dela nessa encarnação. E ela leva Ivone a encontrar com Charles, ou ZP, lá no plano espiritual, no além-túmulo. E ela se vê passeando de mão dadas com ele. Então, ali já não havia mais a situação dos dois encarnados na Terra,
nessa distância, né, de países tão distantes, e eles nunca se encontraram. Eles se encontravam em corpo astral, né, nos sonhos, ele na Polônia, ela no Brasil, e eles se encontravam e viviam esse amor. E depois que ele desencarna, Charles também permite que Ivone vai estar com ele. Nessa ocasião, ela relata que se vê passeando de mão dadas com os ETs. No além, essas coisas todas são muito naturais. E o conforto que me banhava o coração deixava-me fundo traço de alegria moral e espiritual indescritível. Pois então, nós estamos falando de almas gêmeas, que essas almas gêmeas se procuram para evoluírem juntas, e ali elas encontram a satisfação, a alegria, a completude. Não são metades que se completam, mas se sentem com essa alegria que ela descreve aqui, ó, um traço de alegria moral espiritual indescritível, pelo conforto que ela sentia de encontrar com o seu amado no plano espiritual. Mas a nossa irmã ainda estava sob expiação aqui na Terra, né? Vamos lembrar que Zepê desencarnou. Ele é Roberto. Roberto também fora suicida, mas ele volta ao plano espiritual já quitado de muitas dívidas. E outras além do suicídio, porque lá nas Voragens do Pecado, que é o primeiro livro, conta da noite de São Bartolomeu, e uma trama que vale a pena nós conhecermos pelas lições morais que esse livro traz, né? Então, Roberto é comprometido com a lei, não só pelo suicídio, mas ele volta para o plano espiritual numa situação muito melhor. Mas Ivone ainda estava na Terra. Ó, olha o que ela conta. Vi-o melhorado, já lucilante, dando a mão à menina, Lalita, com gesto afetuoso de saudação, e disse-me algo mostrando a criança. Então, ela foi visitar Roberto lá e dessa vez vê a criança, que foi filha deles, mas não poderia chegar até ele, compreendendo que aquela demarcação entre eles dois, que era um limite até onde ela poderia ir, nada mais era do que a consequência de minhas próprias faltas, escassez de méritos para me aproximar. Então, nesse momento, Ivone ainda não poderia viver a aventura da família novamente reunida. Ela ainda estava aqui na Terra encarnada, cumprindo os desígnios para a sua regeneração, para a sua quitação das provas. Então, ela visita o seu amado, a sua filha amada, desprezados de vidas anteriores, né? E tem aquela aventura, aquela alegria, mas ela tem um limite, porque ela ainda está encarnada aqui na Terra, em provação e expiação. E é interessante que ela o vê já lucilante, quer dizer, com um certo brilho, né? Luz. Ela vai descrevendo nesse livro que essa luz ela é própria do perispírito, que o espírito ele só não vai emitir luz quando ele é comprometido, né? Quando ele está ainda com a consciência enegrecida ou sensualizado, né? Então, quando diz que já ouviu lucilante, é porque ele já estava melhorado como espírito, já poderia emitir essa luz. Então, meus irmãos, falando das almas gêmeas, e nos baseando aqui nesse caso de Ivone Pereira e Roberto de Canalejas, olha só a lição também que nós tiramos. Ivone, somente um reencontro espiritual seria capaz de explicar o efeito que ambos sentíamos revolver-nos os resfolhos da alma. E se frequentemente encontramos terríveis inimigos do passado espiritual
reconhecendo-os até mesmo no seio de nossas famílias, por que não poderíamos reencontrar seres amados, embora erros cometidos anteriormente impeçam a reaproximação integral para o efeito de dolorosa punição? Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para trazer hoje a respeito da união das almas gêmeas, do amor que deve reger os nossos relacionamentos, o respeito, a fidelidade aos compromissos, porque nós não nos separamos daqueles que nós amamos verdadeiramente. Talvez até a nossa alma gêmea esteja ao nosso lado, mas se nós estamos comprometidos em erros diante da vida, nós podemos estar temporariamente separados, ou numa mesma encarnação, ou estando um encarnado, outro desencarnado, né? Então, esses erros cometidos é que impedem a reaproximação integral, porque é a quitação, é a prova, é o resgate. Então, meus irmãos, nós sabemos que Ivone Pereira, ela desencarnou aos 84 anos, e entendemos, de servidora fiel do Evangelho de Jesus, pela a sua contribuição à doutrina espírita aqui na Terra, nós acreditamos que ela chegou no plano espiritual também redimida, e que possa estar nesse momento vivendo ao lado da sua alma gêmea, Roberto, e juntos estarem construindo mais uma parte dessa trilha evolutiva em que os corações se amam e que um dia todos nós estaremos também em harmonia, vivendo o amor sem limites e vendo em todos os nossos irmãos a família universal, a quem devemos amar, assim como Jesus nos ensinou. Agradecemos, deixando aqui essa bonita mensagem desse livro, que o amor é imortal e resiste ao século. Muito obrigada e que Jesus nos dê bom ânimo.